Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Anne do Dizaiane e hoje eu vim falar sobre um livro que se chama Águas Cristalinas. Ele é um livro de estreia de uma autora nacional e que, assim, conquistou e bagunçou meu coração e minha mente. O que vocês precisam saber sobre esse livro? Ele é um livro que mistura romance e suspense, suspense e romance em 380 páginas e ele não está sendo pensado para ser um livro único. Então, o jeito que o livro termina é proposital, justamente para poder deixar um gancho para o próximo livro. Já deixo de antemão aqui para você. Porque eu lembro que quando eu cheguei no final desse livro, eu senti tanta coisa e eu fiquei assim, pelo amor de Deus, de Paulo, termina de escrever o segundo livro agora. Vai mandando em áudio pra mim, mas faz alguma coisa, mulher. Só me entrega esse livro logo. Então tá. Começamos a nossa história pelo prólogo, onde tem a Charlotte, que não é a nossa personagem principal, mas ela é uma personagem muito importante pra trama, onde ela conhece o Rufus. Inclusive, a história dos dois me deixou com vontade de saber mais, e se a de Paulo também quisesse escrever, assim, muito mais sobre os dois, eu já aceitaria. Porque basicamente o Rufus, ele tá tipo tocando uma banda de rock e eles têm um lancezinho assim de olhadas e semi-conversas, tipo, e aí gata, você tá perdida e tudo mais, antes dele entrar pro palco, e ele é aquela coisa meio bad boy, motoqueiro e tal, então você fica querendo saber mais o que aconteceu entre os dois. Logo depois, quando começa de fato o livro, no primeiro capítulo, você descobre que a Charlotte morreu. Mas assim, isso acontece anos depois, porque ela e o Rufus, eles acabam ficando juntos, se casam e têm uma filha chamada Emma. Essa sim é a nossa protagonista do livro. Então você tem ali no comecinho do livro toda aquela tensão e tudo que envolve um luto, uma cerimônia fúnebre e toda essa questão de, caramba, essa personagem faleceu. Então você tem a Emma e o Rufus e as pessoas que são ali mais próximas indo até esse velório. É um assunto um tanto quanto pesado. Assim, eu fiquei com o coração um pouquinho chateado, meio triste, porque você tem um contraponto muito grande do prólogo, onde ela tava assim toda feliz, e logo o primeiro capítulo que você descobre o que aconteceu com ela. Mas enfim, você vai descobrindo ali, em determinado momento, que, por exemplo, parece que o Rufus acha que a morte da Charlotte não foi uma morte normal. Então ali você já tem um gancho para o suspense que envolve todo esse livro. Porque coisas estranhas começaram a acontecer antes da Charlotte de fato morrer. Então no dia ali do velório e tudo mais, o Rufus, ele se isola de todo mundo, ele fica matutando e pensando as coisas, e aí ele recebe um bilhete. Nesse bilhete está escrito assim: Charlotte foi assassinada. Se você quer descobrir mais sobre isso, me encontre no galpão tal. E tem um código, tipo um codinome da pessoa que mandou esse bilhete pra ele. A questão é que é o seguinte, isso seria, assim, o suficiente pra ele poder desconfiar de tudo isso. Mas tem algum significado esse codinome pra ele que faz ele entender que aquilo ali é sério. Então ele vai atrás e tudo mais pra poder saber, ele vai até esse galpão que esse bilhete indica, pra ele saber o que realmente aconteceu com a Charlotte. A questão é que quando o Rufus vai atrás desse galpão, dessa pessoa que tem um codinome, que sabe o que aconteceu com a Charlotte, ele simplesmente some. Então a Emma, nossa protagonista, ela cresce sem a mãe e sem o pai. Ela não sabe se o pai aconteceu alguma coisa com o pai ou se o pai simplesmente escolheu abandoná-la quando ela mais precisou, que foi logo depois da morte da mãe. Então, assim, tem até aquela questão de você ficar pensando, será que ele amava tanto a Charlotte que ele fez algo com ele mesmo? Ou será que ele amava tanto a Charlotte que ver a Emma tava machucando demais ele foi... Enfim, você acaba criando teorias pra poder justificar a falta do Rufus, porque você, pelo menos eu, enquanto estava lendo, eu fiquei assim, ele não é um babaca, por que ele tá fazendo isso? Mas lá na frente você vai descobrir. Agora eu vou fazer um pause nessa questão do mistério e nós vamos entrar um pouquinho numa trama meio romântica. A Emma, ela vai pra uma escola nova e tudo mais, e lá ela encontra o Harry. O Harry é um garoto que ela conhece desde que ela era muito pequena, porque a mãe dele e a mãe dela eram amigas. E assim, desde que eles se conheceram, a vida dos dois acabou se tornando um inferno, porque eles ficavam provocando um ao outro e com briguinhas de criança e tudo mais. E assim, Harry cresceu, né? Emma também cresceu, ela tá muito diferente, ela tá mudada. Então eles têm todas aquelas tiradinhas, apelidinhos, sabe? Tipo, ele chama ela de palmito e ela chama ele de alguma coisa enferrujado. Travesseiro enferrujado? Não.
Não lembro agora exatamente o que enferrujado que ela chama ele, mas é porque ele é ruivo. Então tem toda aquela coisa, assim, uma tensão, mas ele fica, tipo, longe dela, até porque existe outros familiares dela que estão ali, inclusive um deles é o melhor amigo do Harry, e ele fica tipo, não encosta na Emma, sabe? Ninguém encosta nela, ela é minha protegida e tal. Então tem toda essa trama que a gente sempre muito gosta em relação a romance. Eu ia contar uma história específica aqui de algo que acontece em uma das festas que o Harry faz, mas aí seria spoiler, então eu vou deixar pra você descobrir. Na escola também, a Emma vai encontrar a Bonnie, que vai vir a se tornar a melhor amiga dela. E a Bonnie, ela também tem um desenrolar romântico com outro rapaz que é amigo do Harry, que inclusive esse núcleo, Bonnie e esse rapaz, é um dos meus favoritos do livro, porque assim, ele é extremamente rico. Assim, muito, muito rico. E ele fala pra ela que ele é assim, tipo, eu sou um mero plebeu, eu sou simples, sabe? Eu não tenho dinheiro. Então, ele vai lá e vai num brechó e compra roupas usadas e coisas assim, só pra poder se disfarçar e ficar perto dela. E os dois, como casal, é assim, a coisa mais fofa do mundo. Tanto que, por exemplo, tem um dia que ela tá comentando com ele que as coisas na floricultura dela e da mãe dela estão indo, assim, tá meio difícil. Ele simplesmente liga pra assistente dele e pede pra que seja comprado na floricultura dela, assim, uma quantidade muito grande de flores, e ele manda todas elas pra dentro do quarto do Harry. Ou seja, ele consegue duas coisas com uma só. Ele provoca o melhor amigo dele e ele conquista a menininha, né? Porque ela fica feliz e tal. Enfim. Agora, isso aqui nós estamos, assim, mais ou menos no meio do livro. E logo depois disso, volta o suspense com tudo. Por dois fatores. Primeiro, você descobre que existe um pacote muito importante, com coisas muito importantes, que vão, assim, meio que mudar todo esse cenário. E a outra coisa é que você descobre que existe uma pessoa do núcleo da Emma, muito próxima a ela, que sabe a resposta sobre o pai. O pai tá vivo, o pai foi embora, o pai fugiu, o que aconteceu com o pai? Então esse livro, apesar de ter 380 páginas, ele vai fazer com que você se sinta numa montanha russa, porque ele mistura de uma forma bem legal esse suspense e esse romance. Eu arrisco dizer que no meio do livro eu tinha até meio que esquecido do suspense, sabe? Porque tava tão envolvida nessa história do romance que eu não sabia pra onde ia ir, aonde a autora ia conseguir encaixar o suspense de novo. Mas ali pro finalzinho, como eu falei, ela deixa um gancho muito grande pro segundo livro, que aí volta toda aquela tensão. Pelo menos eu fiquei muito tensa e ainda estou querendo saber o que acontece. Ele é um livro que tá com a classificação indicativa entre 12 e 14 anos, não tem nenhuma cena hot, não tem nada assim que impacte demais na leitura. Ele tem uma escrita muito fluida, ele é muito fácil e gostosinho de ler. E assim, uma coisa que eu acho importante dizer, hoje, no dia 7 e amanhã, no dia 8, ele está saindo por R$0, 00 reais na Amazon, o e-book. É simplesmente você dar uma passadinha lá, pegar o e-book e ficar com ele assim pra sempre. Você nem precisa ler agora, então eu indico. Eu panfletei esse livro, eu fiz diário de leitura dele na Rede Vizinha, então se vocês quiserem ver o diário de leitura completo, ainda tá salvo lá nos destaques, é só vocês irem lá. E eu surtei muito com ele, então assim, fica a minha indicação. Pra quem quer um livro leve, instigante, que mistura alguns pontos, como eu falei, romance e suspense, pra mim são os mais principais dentro desse livro, eu indico demais. Espero que vocês tenham gostado, é isso!